Pode ir, vai lá. A paz do Senhor da igreja, amém? Convide o Senhor neste momento para estar entrando na sua casa. Feche os seus olhos se fosse para você se ligar com o Senhor neste momento. Vamos adorar o nome do Senhor. É momento de adoração, é momento de nós clamarmos a cura, a salvação para o nosso mundo, amém? Vamos adorar. Leva as
Olá, bom dia, sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Nós temos começado um novo tempo para a nossa igreja, um novo tempo no Brasil e no mundo, e essa é a primeira vez, nesse nosso ciclo que a gente faz a transmissão dos nossos cultos online. Então sejam bem-vindos, compartilhe essa transmissão, está sendo transmitida a partir da página da igreja, facebook.com/ibrialém. Compartilhe essa transmissão com quem você conhece. Seja propagador de boas notícias nessa manhã, em nome de Jesus. Antes da gente começar, é importante a gente lembrar você, primeiro, do cuidado com a sua saúde. A gente está sendo informado todos os dias. Cuidado com a sua higiene, lave muito bem as suas mãos com sabão, abre o sabão direitinho, todas as áreas direitinho, evite encostar no rosto. Esses cuidados são muito importantes, porque a gente não cuida só da nossa parte espiritual. É importante a gente cuidar também da nossa saúde do nosso corpo, porque se você não tiver saúde, você não consegue propagar o Evangelho, você não consegue testemunhar do Senhor. Então cuide primeiro de você e depois você cuida das outras coisas. É exatamente sobre isso que a gente vai falar. Antes disso também, eu quero lembrar a você de alguns anúncios que a gente precisa passar para você antes. Às 3 horas da tarde, nós temos algumas alianças para esses períodos sem cultos públicos aqui na igreja. Às 3 horas da tarde, a gente vai ter mais um momento de louvor e intercessão para Além Paraíba, para o Brasil e para o mundo. Às 3 da tarde, a gente combinou de estar intercedendo, orando e profetizando a palavra de Deus sobre o céu de Além Paraíba, às 3 da tarde. E a orientação que a gente teve é que a gente vai usar a música Deus Sara essa nação e Todavia Me Alegrarei. Então você deve estar na sua casa, na sua janela, no seu terraço, na sua varanda, louvando ao Senhor essa música, profetizando sobre o céu de Além Paraíba essa verdade, para que haja cura, para que haja restauração do nosso país, da nossa cidade, da nossa nação, em nome de Jesus. Às 3 da tarde. E às 6 horas, às 18 horas, também vai ter o aquecimento para o culto. O culto à noite também vai ser transmitido, também vai ser online. E às 6 horas, o culto é às 7. E às 6 horas, lá na sua casa ainda, a gente vai estar cantando, profetizando com a música Yeshua, e essa casa é sua. Então você pode colocar o louvor para tocar, seus vizinhos ouvirem, você pode cantar, você pode profetizar. A hora de lançar a palavra de Deus é essa. Da sua casa para os seus vizinhos, porque dentro da sua casa quem você alcança são os seus e os seus vizinhos. Então essa é a oportunidade que você tem para lançar a palavra de Deus, profetizar a palavra de Deus sobre o céu de Além Paraíba nesses dias. Às 3 da tarde, com a música Deus Sara essa nação, Todavia Me Alegrarei, e às 18 horas com Yeshua e essa casa é sua. Não se esqueça, é tempo da gente lançar a palavra de Deus sobre o céu de Além Paraíba, profetizar cura, restauração, em nome de Jesus. A gente não pode se importar desse momento que está tão precisando. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo 4,16, e a gente vai rapidamente compartilhar uma palavra de Deus. E também, já que a gente está na Escola Bíblica Dominical, não posso deixar de fazer a propaganda da Escola Bíblica Dominical. Assim que passar toda essa situação do coronavírus e tal, eu quero te convidar a participar com a gente da Escola Bíblica Dominical. Às 9 da manhã, a gente tem culto da manhã, de 9 às 10, e de 10 às 11, as classes da EBD. O nosso objetivo na Escola Dominical é que você seja capacitado para testemunhar do Senhor nas coisas que você faz, no seu dia a dia, na escola, no seu trabalho, na sua família. O nosso objetivo é te capacitar, te dar ferramentas para que você seja uma pessoa melhor, um crente melhor, testemunha de Jesus Cristo onde quer que você esteja. E a Escola Dominical é o lugar certo para que você faça suas perguntas, para que você tire suas dúvidas, compartilhe suas experiências, e assim a palavra de Deus transforma, molda, aperfeiçoa a sua vida em nome de Jesus. A melhor oportunidade que você tem para aprender da palavra de Deus, falar do que você acha, pensar o que você pensa, é justamente a Escola Bíblica Dominical. Antes de eu ler o texto, a gente vai lá em 1 Timóteo 4,16. A gente pergunta, acho que é inevitável nesses dias de doença que a gente está vendo, esses dias de morte, de isolamento, você com certeza deve ter se perguntado assim: por que Deus permitiu que essas coisas acontecessem? Ou qual que deve ser o pensamento de Deus sobre essas coisas? Mas eu quero que
que você troque o seu pensamento, porque vai acontecer o seguinte. Vou chegar um pouquinho mais perto. Calma aí. Isso. Eu quero que você pense o seguinte: ao invés de você se perguntar por que Deus está fazendo isso, eu quero que você faça uma outra pergunta. A pergunta é: por que Deus te quer em casa? Não sei se você já se perguntou isso. Por que Deus te quer você dentro da sua casa? Porque não sei se você percebeu, mas todos nós saímos de onde a gente estava. A maioria de nós não está trabalhando, né? Muitos de nós não está trabalhando, e Deus mandou a gente para casa de novo, para a gente ficar dentro de casa. O mundo inteiro está dentro de casa, e eu quero que você se pergunte exatamente isso: por que Deus te quer em casa? Porque na verdade o problema não é porque Deus fez, mas o que Deus quer com isso tudo. Porque as coisas que Deus faz não são por nossa causa, são por causa dele. E a questão é: qual é o motivo de Deus te querer dentro da sua casa nesse momento? E a gente vai ler esse texto aqui, e é muito importante. A gente vai ler a partir do versículo 12, 1 Timóteo 4:12. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que teu progresso a todos seja manifesto. 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, o que a gente quer? A gente precisa pensar o seguinte: por que Deus quer que você esteja na sua casa nesse momento? Se a gente for fazer uma comparação, a gente pode pensar o seguinte: tudo começa, a nossa vida começa dentro da nossa casa. Você nasce no hospital, né? Acredito que você tenha nascido no hospital. Depois você foi para a sua casa. Na sua casa, o que teve para você? Teve cuidados quando você era recém-nascido, teve provisão para você, porque você não andava, você não sabia o que podia fazer, o que podia. Então, dentro do lar é o lugar onde a gente é gerado, onde a gente é ensinado nas primeiras coisas. E a partir do momento que a gente consegue experiências, na vida mesmo, quando é criança, quanto mais experiência a gente ganha, de saber onde pode, o que não pode fazer, de saber onde a gente pode ir, onde não pode ir, a gente começa a sair de casa. Tanto é que quando a gente é criança, quando a gente entra na escola, geralmente nossos pais levam a gente primeiro, leva e vai buscar, leva e vai buscar, leva e vai buscar, até que chega uma época que não precisa mais te levar e te buscar. A casa é o lugar onde existe o cuidado, onde existe a geração da pessoa. Então, a gente crê que nesse momento Deus está trazendo a gente de volta, porque a gente precisa ser novamente aperfeiçoado nas coisas que a gente tem esquecido. E muitas vezes a gente pensa em dons espirituais, e eu sempre falo isso na escola dominical, a gente busca dons espirituais, dom de revelação, dom de línguas, mas a gente esquece dos rudimentos, que é a forma de tratar a nossa família, a forma de tratar o nosso irmão. E quem sabe Deus não está trazendo a gente de volta para casa para consertar essas coisas que a gente está fazendo errado. De repente você está querendo comer um prato elaborado e você desacostumou a comer o arroz com feijão dentro da sua casa. Então, esses dias são dias da gente mudar o nosso comportamento. A gente vê na internet, o pessoal que é do Facebook, né, do Instagram, a gente vê as pessoas falando assim: é o 6º dia de quarentena, e a pessoa já está perdendo o controle. Não são dias de perder o controle. Esses são dias de retomar o controle da nossa vida agora dentro de casa. Porque aí o que acontece? Quando você volta para dentro de casa, o seu lugar de atuação é menor e você tem mais tempo de pensar naquilo que você está fazendo. Então, esse tempo é um tempo da gente pensar como que estava a nossa vida. Deus parou tudo, você pode perceber, Deus parou o mundo inteiro, que é para a gente falar assim: não, pera, o que está acontecendo? É tempo de repensar as nossas atitudes, repensar o tipo de pessoa que a gente tem sido, o tipo de crente que a gente tem sido. É para isso que Deus para as coisas. Essa semana você deve ter acompanhado no jornal, que quando as bolsas de valores abriram,
Chegou uma hora que elas caíram, quando cai 10%, é o limite do Brasil, quando a bolsa cai 10%, eles interrompem as negociações, ninguém compra, ninguém vende. Talvez esteja fazendo exatamente isso. É hora da gente parar e pensar. Você não compra nem vende, você não aprende nem desaprende nada. É tempo de esperar, ver o que Deus está fazendo. E agora que você está dentro da sua casa, é importante que você pense assim: para que Deus me quer dentro de casa? E agora você já está dentro de casa, né? De qualquer forma, ou querendo ou não, você está dentro de casa, preso com a sua família, de uma certa forma. A questão é, já que você está aí, que diferença você está fazendo na sua casa? O você estar aí na sua casa agora, olha para os seus lados aí, se tiver alguém ao seu lado, que diferença você está fazendo para essas pessoas que estão aí com você? Porque você não vai achando, né? Vamos falar igual eu falo na escola, não vai achando que Deus te chamou do seu trabalho, onde você estava, para ver Netflix, televisão, não. Não foi para isso que Deus te chamou. Apesar de você poder ver, né? Você tem os horários de ver televisão, ver Netflix, jogar videogame, não foi para isso que Deus te chamou. Deus não fez quarentena para você ver televisão. Deus fez quarentena para você transformar a realidade da sua casa de alguma forma. Então, você precisa pensar o seguinte: já que eu estou aqui, de que forma que eu posso transformar a realidade da minha casa com a minha presença aqui? O crente, você que crê em Jesus, você que é discípulo de Cristo, você precisa fazer diferença aonde quer que você esteja. Ser um crente relevante, uma pessoa relevante. Você não pode ser só um enfeite na sua casa, um enfeite no sofá da sua casa, que daqui a pouco, quando acabar essa quarentena, vai embora. Você precisa fazer a diferença. Esses dias que a gente está preso dentro de casa, precisam ser dias que vão marcar a sua família para sempre. Por que você está aí? E é exatamente sobre isso que Paulo fala a Timóteo. Tem cuidado de você mesmo e dos seus. A sua estada na sua casa nesses dias não é à toa. Você não pode estar na sua casa e a realidade da sua casa continuar a mesma ou pior. A presença de Deus através de você precisa transformar as situações. Então, esses dias são dias de redobrar nossa atenção com as nossas palavras, com as nossas reações das situações, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa, porque senão corre o risco da gente tornar o dia a dia da nossa casa muito pior do que se a gente não estivesse lá. E você estar na sua casa precisa ser vantagem e não desvantagem. Então, esses dias que você está na sua casa, você precisa assumir o seu propósito. Às vezes a gente conversa nas aulas da escola dominical mesmo, ainda mais esse ano que a gente está trabalhando muito mais a questão do chamado, do discipulado, do ser atuante no reino de Deus. É muito importante que você assuma o seu chamado do reino de Deus. Então, o que acontece? Nesses dias é tempo de você assumir o seu chamado. E às vezes a gente acha que o chamado que a gente tem é para cantar na igreja, o chamado que a gente tem é para louvar, é para pregar, mas na verdade a gente tem um chamado muito mais urgente, que é o chamado do discipulado. Porque aí o que vai acontecer? Jesus te chamou, lá em Mateus 28, Jesus te chamou para você ser discípulo e fazer discípulos. Então, na verdade, o nosso chamado principal não é tanto o cantar, não é tanto o pregar aqui no culto da igreja. O nosso chamado é para ser discípulo e discipulador. Esses dias que você está preso na sua casa são dias de você cuidar da sua família, discipular a sua família. Quem sabe a sua família não conhece Jesus, as pessoas que moram na sua casa não conhecem Jesus. Essa é a oportunidade que você tem para ser Jesus na vida dessas pessoas. Porque na verdade as pessoas elas não vão ver Jesus se não for através de você. Elas não vão conhecer a graça de Deus, a salvação de Deus, se não for através da sua vida. Então esses dias são dias de assumir o nosso propósito, a nossa missão. E a nossa missão é ser testemunha de Jesus, ser discípulo e discipulador. Não adianta você falar. Eu tenho uma colega professora que ela fala assim: o aluno, ele pode não saber nada de química, né? Que eu dou aula de química, mas ele sabe quando você não sabe. E as pessoas da sua casa, elas podem até não conhecer nada de Jesus, mas elas sabem quando você não parece com Jesus. Então, esses dias são dias da gente repensar, são dias de sobriedade, como Paulo fala. São dias da gente ser sóbrio.
A gente não pode entrar na onda do desespero agora igual as pessoas estão, desespero da morte, desespero da doença. Agora são dias de ser sóbrio. E esse ser sóbrio tem a ver com as nossas escolhas, com as nossas reações às situações. E é sobre isso que a gente tem que falar. Nas suas atitudes, na sua resposta às situações, você precisa manifestar a graça de Deus. E é para isso que você está lá. Você não está lá para ver televisão, você não está lá para jogar, você não está lá para ver Netflix. Você está lá para ser testemunha de Jesus onde quer que você esteja. E o que acontece é que a gente não está acostumado a pensar nessas coisas. E eu quero te convidar, nesse primeiro domingo, do nosso isolamento, nesse primeiro domingo, que ainda tem mais alguns pela frente, de você repensar as suas atitudes. Porque o que vai acontecer? Muitas situações vão vir. A gente costuma até brincar que é o Big Brother, que a gente está vivendo, todo mundo preso numa casa. E o que acontece? A gente precisa repensar as nossas reações aos comentários que as pessoas fazem. Porque o que acontece? Não adianta a gente pegar os mesmos caminhos e querer chegar num lugar diferente. Ninguém chega em lugar diferente pegando o mesmo caminho. Então, a gente não pode continuar nesse ciclo de maldição, nesse ciclo de angústia, nesse ciclo de mágoa e querer ter outro resultado no final. Esses dias são dias da gente romper esse ciclo, romper o ciclo da maldição, romper o ciclo das más lembranças, romper o ciclo do ressentimento e tentar viver novos dias na presença de Deus dentro da sua casa. Porque não adianta você ser feliz fora e não ser feliz dentro da sua casa. Esses dias, então, são dias da gente profetizar a vida de Deus dentro da nossa casa. E Deus vai usar quem para fazer isso? Bolsonaro, televisão, jornal? Não, vai usar você. Você está estrategicamente dentro da sua casa como uma peça de Deus para que haja vida dentro da sua casa em vez da morte que está vindo de fora. Então, você dentro da sua casa precisa ser agente de cura, agente de libertação, agente de Deus nas situações que acontecem. Então, o que acontece? Quando tiver alguma briga, você precisa ser a voz de Deus naquela situação. Quando acontece algum desentendimento, algum desespero, você precisa ser a pessoa que dá o basta naquela situação com a palavra de Deus. E você está lá para isso. Então, a gente ora, a gente está profetizando sobre a Lei Paraíba. E com quem Deus conta para fazer essas coisas? Com a igreja. Então, você mora na sua casa estrategicamente para interceder pela sua rua, pela sua vizinhança. Você está dentro da sua casa estrategicamente para alcançar as pessoas que moram na sua casa. Então, esses dias são dias de ser relevante, de fazer a diferença, de ser alguém que se não estivesse ali, a situação ia estar pior. Então, Deus chama a gente exatamente para isso, para a gente ser diferença naquele lugar onde a gente está. E ser crente, aprender da palavra de Deus, a escola bíblica dominical, ela serve exatamente para isso, para te dar ferramentas para que você consiga ser relevante no ambiente onde você está, agora casualmente preso por causa da quarentena. Então, a gente precisa trabalhar para que a gente consiga levar a palavra de Deus através das nossas atitudes, porque não vem você achando que só você ler versículo, cantar louvores, isso faz diferença, porque não faz. A diferença está nas suas atitudes, no seu testemunho, naquilo que você faz. Porque as pessoas, elas podem ver muitas coisas que você fala, mas elas vão ler as suas atitudes. Não adianta você brigar com todo mundo na sua casa e colocar um louvor para tocar depois, porque aquele louvor não vai anular toda aquela besteira que você fez antes. Você está entendendo? São dias de ser muito sincero, desculpa. Mas não adianta você brigar com todo mundo e depois tocar um louvor para falar que você é crente. Esses são dias de você pensar nas suas atitudes antes de fazer. Justificativas, elas até explicam o que acontece, mas elas não mudam o que você já fez. Então, às vezes a gente vai e faz situações e a gente fala assim, não, eu falei daquele jeito porque está acontecendo isso. Até explica, mas não muda aquela ferida que foi criada. Então, a gente precisa muito de sobriedade nesses dias para a gente entender isso que Deus está fazendo e a gente se perceber como peça fundamental nessa situação. Então, Deus te chama nesses dias para que você tenha cuidado dos seus e para que você tenha cuidado de você mesmo. Então, o que acontece? Segundo o texto aí de 1 Timóteo 4,
ele diz o seguinte: tenha cuidado de ti mesmo e na doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos seus ouvintes. E essa ordem, ela é muito importante no sentido do seguinte: não adianta você querer cuidar das outras pessoas se você não cuida primeiro de você mesmo. A gente tem vivido dias de muitos pastores, muitos líderes deprimidos, com depressão, com angústias, por causa até mesmo do ministério. Isso acontece porque a gente coloca dois pesos diferentes na nossa vida cristã. A gente considera mais importante cuidar dos outros do que cuidar da gente. Na verdade, o que Jesus diz é o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Mas se você não cuidar de você primeiro, da sua mente, do seu coração, dos seus sentimentos, das suas reações sobre as situações, você não consegue cuidar do reino de Deus. Porque se você cuidar do reino de Deus com um pensamento errado, com as intenções erradas, você vai cuidar errado do reino de Deus. Jesus, ele não precisa ser defendido, porque Jesus é o rei. Jesus precisa ser testemunhado, o que é muito diferente. Quando a gente usa os nossos argumentos para defender Jesus, a gente dá mau testemunho, porque os nossos argumentos são ruins. Agora, quando a gente testemunha de Deus, a situação ela se transforma, porque as pessoas elas não veem as nossas palavras, elas veem as nossas atitudes. E esses dias de isolamento que a gente está vivendo, são dias da gente revelar o Senhor, são dias da gente se isolar dos outros, mas se voltar para a nossa família, se encher da palavra de Deus para alimentar a nossa família que está na nossa casa. Então, a gente precisa entender os propósitos de Deus para essas situações que estão acontecendo. Então, o que a gente tem que entender é que a gente leva a palavra de Deus para a nossa família através das nossas atitudes. Porque aí o que vai acontecer? Quando você consegue ser testemunha de Deus onde quer que você esteja, aí você cumpre aquela palavra que está lá em Mateus 28, que ele diz assim: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar as minhas palavras e tal. A gente não pode querer pensar no exterior antes de trabalhar dentro da nossa casa. E você pode perceber que é isso que a gente estava vivendo antes da gente parar. Antes de ter lá o circuit breaker lá, que Deus apertou o botãozinho para parar as negociações. A gente vai muito para a rua e quando chega na nossa casa a gente se tranca. E é isso que Deus quer transformar. Esses são dias não de pregar a palavra para as nações, é dia de pregar as palavras para os domésticos da nossa casa. E eu quero que você assuma essa responsabilidade. A gente tem trabalhado assim na escola dominical com tarefas para a semana, e eu quero que você pense exatamente isso. Qual é o tipo de relação que você tem tido com as pessoas da sua casa? Que tipo de testemunho? Pode pensar, é importante a gente pensar, que tipo de testemunho a gente tem dado para as pessoas da nossa casa? Que Jesus a gente tem sido para as pessoas da nossa casa? Essa é a reflexão que a gente precisa fazer para a gente ver se o nosso testemunho tem sido verdadeiro ou se tem sido um testemunho fajuto. Porque a verdade é essa: quando a gente fala que imita Jesus, mas a gente faz coisas diferentes, a gente não está imitando. A gente tem no Silvio Santos, no Faustão, nos programas de televisão, a gente tem aqueles quadros de calouros, de cover, que a pessoa se veste igual ao fulano, né? Coloca peruca, coloca roupa e tal. Tem gente que até parece, agora tem gente que não parece nada e não imita direito, e é uma imitação ruim. E quando você vê essas pessoas, a gente sempre fala isso na nossa classe da escola dominical, quando você vê essa pessoa, você fala assim: nossa, que imitação ruim. Pensa agora no ponto de vista da nossa vida cristã. Nós somos cristãos, imitadores de Cristo, pequenos cristos. E quando as pessoas olham para a gente e veem na gente uma atitude diferente daquela que Jesus teria, as pessoas olham para a gente e falam assim: nossa, que imitação ruim, que cópia ruim desse Jesus que ela fala que segue. E esses dias são dias da gente repensar que caminhos a gente tem trilhado, porque a nossa vida cristã ela não pode ser marcada por resultados de maldição, por resultados de ressentimento, por resultados de angústia, de dor, por causa da nossa presença. A nossa presença ela tem que causar cura, ela tem que causar restauração. Quem sabe você é marcado por lembranças ruins, por situações ruins, e depois que você conheceu Jesus e começou a viver novos dias, e você estrategicamente guardou essas lembranças num lugar bem guardadinho lá do seu coração, e você nem lembra delas mais, ou pelo menos você se convenceu de que você não lembra. Esses dias são dias de cura, são dias de buscar o Senhor
para que Ele traga refrigério sobre essas situações. É claro que as situações já aconteceram com você, e elas já marcaram o seu coração, mas é muito importante que você assuma essa cura do Senhor para as situações do seu coração. Então, a palavra de Deus, ela traz para a gente essa orientação. No versículo 15, ele diz assim: medita nessas coisas e sê nelas diligente, usa elas com inteligência, para que o seu progresso seja manifesto a todos. O que é o progresso? Para que você, nesses dias que você começou o confinamento, começou o isolamento, para mim para terça-feira, para que você, por exemplo, hoje já se passaram 6 dias, 5 dias, nesse 5º dia, para que você esteja melhor e a sua casa esteja melhor do que no dia que você começou, porque a sua presença lá é exatamente para isso, para que você, a cada dia, a sua casa esteja melhor. É claro que vão vir situações em que desentendimentos acontecem, isso claro que é normal, porque a gente é humano, mas a questão não está no desentendimento, está na sua reação para aquele desentendimento. E a palavra de Deus, o ser crente, na verdade, é construir uma nova identidade a partir daquilo que você conhece de Cristo. Então, esses dias são dias de você buscar o perdão por alguma situação, são dias de restauração, são dias de reatar laços, são dias de refazer amizades. Quem sabe, tem um meme no Facebook que é muito bom, que é muito bom, né? Que ele é assim, a pessoa está na casa dela e ela tira uma foto e fala assim: conheci essa pessoa essa semana, diz ela que é minha mãe. O que acontece nesse meme? A pessoa mora na casa, mas ela diz que não conhece mais aquelas pessoas que moram lá. E parece uma brincadeira, mas é uma coisa que acontece muito sério. A gente vive nos lugares, mas muitas vezes a gente já perdeu relações com aquelas pessoas. E quantas vezes a gente sente muito mais prazer em estar com outras pessoas do que com a nossa família. Esses dias são dias de restaurar as relações familiares, são dias de você pedir perdão, são dias de você oferecer perdão para as pessoas, para que a sua convivência seja restaurada, para que a sua mente e o seu coração sejam restaurados. Porque vai acontecer o seguinte: a gente busca muitas experiências com Deus, seja no batismo do Espírito Santo, seja nos dons espirituais, mas enquanto o seu coração estiver ocupado com coisas que não são de Deus, não tem lugar para Deus trabalhar. E é muito importante que nesses dias de confinamento, muitas vezes forçado, você esteja na sua casa restaurando essas relações. É tempo de pedir perdão, é tempo de oferecer perdão e restaurar esses laços. Então, o que vai acontecer? Quando você faz isso, quando você medita nessas coisas, quando você desenvolve a palavra de Deus no seu coração e permite que as suas opiniões sejam transformadas, você vai conseguir exercer um mandamento mais importante que Jesus nos deu, que é o do discipulado. As pessoas na sua casa não são suas inimigas, são pessoas que Deus colocou para que você faça elas crescerem, e junto você cresce também. Então, o que Deus quer para você nesses dias é que você seja discipulador dessas pessoas, que você ensine os caminhos de Deus para essas pessoas. Você não está na sua casa à toa, você não está preso na sua casa à toa. Então é muito importante que você cuide delas. E além disso, é muito importante também essa questão das reações, porque muitas vezes a gente tem boas intenções, mas a gente tem palavras erradas, e a gente usa palavras erradas. Então, peça a Deus, é tempo da gente buscar a Deus também, no sentido de que eu fale as coisas certas, mas fale também da forma correta. Porque não adianta eu falar o caminho certo, mas falar com palavras de morte. Então, a gente precisa ser muito bem calibrado nessas situações, para que a gente diga a palavra de Deus de forma que haja graças às nossas palavras. Então, você pode até estar caminhando a pessoa para a verdade, mas se você fala as coisas de forma errada, de uma forma não agradável, as pessoas vão entender de outra forma. Por isso que é muito importante o testemunho que a gente tem, porque o nosso comportamento, as nossas palavras, a reação que a gente tem para as situações, elas dizem sobre o nosso testemunho. E é por isso que é muito importante a gente ser moldado pelo Senhor, porque conforme a gente é moldado por Deus, a gente vai mudando as nossas atitudes. A nossa mente muda, a metanoia, o nosso coração muda e as nossas atitudes mudam. É por isso que Jesus fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio.
O nosso testemunho é fruto daquilo que está no nosso coração. E hoje em dia a gente tem também uma outra língua, que é a nossa língua virtual, que é o nosso computador, o WhatsApp. Cuidado com as coisas que você fala na internet. Cuidado com as suas postagens, para que elas tragam graça de Deus nas situações. Então é muito importante que você se lembre de Jesus antes de postar alguma coisa. Se lembre de Cristo antes de postar. Se lembre de Jesus antes de falar. Se lembre de Jesus antes de reagir às situações. Porque aí o que vai acontecer? Quando você se lembra de Deus antes de falar, você fala uma coisa que vem dele e não aquela coisa que vem do seu coração. E quando você consegue fazer isso, isso é uma coisa que é trabalhada, que é exercitada, você consegue dar testemunho de Deus dentro da sua casa. E esses dias são dias exatamente disso, de você dar testemunho do Senhor dentro da sua casa. Fazendo isso, conseguindo dar testemunho de Deus nas situações, aí as pessoas vão ver o seu progresso, vão ver que você está melhorando, vão ver que você está mais parecido com Jesus. E esses dias são dias exatamente disso, de manifestar a graça de Deus nas situações, manifestar o favor de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família. Quem sabe depois desses dias, você não vai sair, da sua casa quando a gente puder vir aqui na igreja, e você traz as pessoas e elas vêm fazer parte de você, do corpo de Cristo. Quem sabe a partir do seu testemunho, das coisas que aconteceram na sua casa, dessa versão de você que as pessoas vão conhecer agora, nesses dias de confinamento, quem sabe as pessoas vão gostar tanto de Jesus através de você, que elas querem fazer parte do mesmo reino que você faz. Então esses dias são dias de fazer a diferença, são dias de ser relevante no reino de Deus. Então é importante que você se lembre de Jesus dentro da sua casa, não só aqui na igreja, porque aqui na igreja é muito fácil ser crente, é muito fácil lembrar de Jesus aqui, porque o ambiente aqui inspira Deus. Agora dentro da sua casa, com as pessoas que você conhece, é aí que a manifestação de Deus acontece. Então você precisa ser testemunho de Deus nas situações que acontecem na sua casa. Então Deus te chamou para esses dias, para esse tempo que a gente está vivendo, tempo que ninguém nunca viveu, pelo menos não no presente, no passado recente. A gente está vivendo esses dias para que você fortaleça a sua casa, alimentando ela da palavra de Deus. E aí a dica que a gente dá, essa é uma dica que a gente dá para muitas situações. De repente você mora numa casa que as pessoas não gostam que você fale de Deus, sei lá que casa você mora, mas é importante que você seja então testemunha de Deus mesmo sem falar. Nas suas atitudes, nas suas respostas, seja Jesus mesmo sem falar o nome dele. Então é para isso que Deus está te chamando, para você fortalecer a sua casa, para você renovar a sua fé, para você reaver as suas bases dentro da sua casa. Então esses são dias de demonstrar amor. Esse ano aqui na igreja a gente estabeleceu como o ano do amor. E é até uma coisa bem interessante, a gente até comentou isso outro dia, no ano do amor, Jesus chama a gente para dentro de casa, e não é por acaso, nada acontece por acaso. Nesse ano do amor, 2020, o ano do amor, Jesus chama a gente para dentro de casa. E aonde que a gente vai demonstrar primeiro o amor de Deus? Através das pessoas que moram com a gente. Então esses são dias, a gente está chegando para o final, são dias da gente manifestar o amor de Deus dentro da nossa casa, e não dias de ser mais problema, dias de mais tristeza, são dias de vida, mesmo que haja morte do lado de fora. Você deve estar acompanhando os noticiários, o jornal, de tantas mortes que têm acontecido, e você precisa cuidar para que esse pensamento de morte, esse ambiente de morte que ronda o nosso país, que ronda nossas casas, ele não entre para dentro do seu seio familiar. E para isso, Jesus te colocou lá dentro. Você é representante de Deus dentro da sua casa. Então cuide, interceda pela sua família. Separe um tempo com Deus no seu dia, nas suas 24 horas. Agora que você não tem muitos lugares para sair, separe um tempo do seu dia para interceder pela sua família, pela saúde da sua família, para que Deus guarde a sua família. É claro que você vai falar assim, mas Deus já guarda. Mas é importante que você também seja participante dessas coisas. Paulo diz que nós somos chamados para ser participantes do reino de Deus.
E quando você intercede, você é participante daquilo que está acontecendo. E no final, você pode falar assim: a minha família saiu dessa situação bem, mas eu ajudei em oração, eu ajudei em intercessão, eu ajudei de alguma forma. E é para isso que você está nesse lugar, é para isso que Deus te colocou nessa família. E você pode pensar assim: gente, mas não tinha uma família menorzinha para Deus me colocar? Se Deus te colocou numa família que não é muito favorável, é tempo de você orar a Deus, interceder ao Senhor para que a sua família seja transformada. E isso acontece através de você. Então Deus te chamou para viver esse ministério do discipulado, da reconciliação, para que a realidade da sua família seja transformada porque você está lá. Então, o texto de Timóteo, ele diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo. Então, cuida da sua saúde física, né? A gente já falou no início, e as autoridades estão recomendando para a gente fazer: lave as suas mãos direitinho, com água e sabão, com álcool gel, evita colocar a mão no rosto, no olho, na boca e tal. Cuide da sua saúde, se alimente direito, é importante que a gente fale isso também, se alimente direito por causa da imunidade e tal. Esse vírus, não sei se você já ouviu falar, ele na verdade está alcançando tantas pessoas dessa forma tão agressiva, porque ele é um vírus novo, e o nosso corpo, ele ainda não tem defesas naturais para esse vírus. Vai chegar uma hora, daqui a um tempo, que o nosso corpo vai desenvolver por si mesmo uma imunidade para ele, e os efeitos dele vão ser mais atenuados. Até isso acontecer, precisa acontecer toda essa agressividade que está acontecendo. Então, cuide da sua saúde, lave as suas mãos, higienize as suas coisas direitinho, seu telefone também é importante, mas cuide também da sua saúde mental. São dias de fechamento, de isolamento, sim, mas continuamos alcançados pela graça de Deus, e você precisa lembrar o seu coração dessas coisas. A palavra de Deus diz, lá em Salmos, ele diz assim: eu vou lembrar o meu coração dessas coisas. Em várias situações Davi fala isso: eu vou lembrar o meu coração dessas coisas que Deus falou. Então se lembre que mesmo que você esteja isolado dentro da sua casa, às vezes até sozinho, se você não mora com ninguém, você ainda é alcançado pela graça de Deus, ainda existe o favor de Deus sobre a sua vida, porque Jesus não perdeu o controle das coisas. As coisas podem até parecer sem controle, mas Jesus continua dominando sobre todas as coisas, porque Ele é o Rei. Então, cuide da sua saúde mesmo de verdade, cuide da sua saúde mental, cuide dos seus sentimentos, cuide dos seus pensamentos, do seu coração, para que no final dessa situação que a gente está passando, você saia bem, você saia melhor do que quando você começou, certo? E além disso, quando você consegue cuidar de você, da sua mente, do seu coração, da sua saúde, você consegue cuidar das outras pessoas. Então, antes de cuidar dos outros, não estou falando para você não cuidar dos outros, preste atenção. Eu estou falando para você cuidar dos outros também, mas não se esquecer de você. Quando tem um acidente de avião, ou alguma emergência no avião, vocês já devem ter visto aquela situação que é super desesperadora, que é das máscaras caindo. Já viram? Quando está lá aquela turbulência no avião, de repente a máscara cai. A instrução que se dá é o seguinte: primeiro você coloca a sua máscara e depois coloque a máscara nos outros. A tendência que a gente tem, principalmente pai, mãe e tal, é colocar a máscara primeiro nos filhos e depois em si. A instrução que a gente tem, e a instrução que a gente vai usar na palavra de Deus, é exatamente essa: cuide primeiro de você, para então cuidar dos outros. Aquela máscara do avião, ela cai com oxigênio, para que caso aconteça uma despressurização na cabine, o oxigênio vai embora, você consegue respirar e você não desmaia. Se você colocar a máscara nas outras pessoas primeiro, você vai ficar sem ar e você não consegue ajudar elas. E a orientação da palavra de Deus para esse dia é exatamente esse: cuide primeiro de você, para que você consiga cuidar das outras pessoas. Cuide primeiro do seu testemunho, antes de se importar com o testemunho dos outros que não estão bons. Cuide primeiro da sua experiência com Deus, para depois se importar dos outros que ainda não conhecem. Então, a ordem que tem no versículo 16 é exatamente esse: tem cuidado de ti mesmo e depois dos outros. Então, esses dias de isolamento são dias de você cuidar de você, restaurar de repente a sua comunhão com Deus, as suas experiências com Deus, para que depois você consiga cuidar da sua família, para que depois você consiga cuidar dos seus filhos, dos seus irmãos, seu pai, sua mãe.
sempre manifestando a graça de Deus, sempre dando testemunho de Deus nas situações. Amém? A gente está chegando no final, mas eu quero te lembrar novamente, à noite, às 7 horas, a gente vai estar aqui de volta no culto da celebração nosso, às 7 horas, ainda na página do Facebook, facebook.com/ibrialém. Logo depois a gente vai estar também no YouTube. Você procura lá Igreja Batista e Renovação Espiritual de Além Paraíba. O que acontece especialmente no YouTube? A gente só consegue o nome Ibri Além depois que tiver 100 pessoas curtindo o canal. Então preciso que você entre lá no YouTube. Vou aproveitar que a gente está aqui na internet já. Entra no YouTube e procura lá Igreja Batista e Renovação Espiritual de Além Paraíba, esse nome todo, e você curte o canal. Quando a gente tiver 100 pessoas curtindo o canal, a gente consegue o nome Ibri Além, que vai ser mais fácil da gente achar. Então no YouTube, youtube.com, você procura lá Igreja Batista e Renovação Espiritual, aquele iconezinho verde, e você curte o canal, que aí a gente vai transmitir por lá também, certo? Às 7 horas a gente vai estar aqui na transmissão do culto, aqui mesmo no templo. Não vem aqui, tá? Cultue da sua casa, a igreja vai estar fechada, só vai estar a gente da equipe mesmo que vai fazer o culto. Não venha aqui, cultue da sua casa. E é importante nesses dias também que a gente está isolado em casa, que você compartilhe os cultos, compartilhe os vídeos, os links, as orientações que a gente dá. Essa semana a gente já divulgou aqui na página do Facebook as orientações sobre o culto doméstico. Isso é muito importante que você desenvolva na sua casa esse culto doméstico, que caso você não tenha visto, está embaixo aqui, né, no YouTube, no Facebook. O pastor Marcelo dá orientações sobre como fazer esse culto, que é um culto de 10 minutos a meia hora mais ou menos. Você junta a sua família, desliga a televisão, conversa sobre o seu dia, né, lê a palavra de Deus, medita, intercede. É importante que você crie esse hábito de cultuar o Senhor dentro da sua casa com a sua família. Jesus fala para a gente entrar no nosso quarto, trancar a nossa porta, mas depois que a gente sai, a gente precisa cultuar com a nossa família, certo? Então lembra do versículo, cuidado de si mesmo e dos outros. Lembrando aí do outro recado que o pastor Marcelo deu, tá aqui. Às 3 horas, intercessão e louvor em favor da nossa cidade. Às 3 horas com a música Deus sará essa nação e todavia me alegrarei. Coloca aí seu rádio para tocar, sua música lá para tocar, coloca a caixa de som na janela lá para tocar e tal, para abençoar a vida dos seus vizinhos. Às 3 horas e às 18 horas também. Às 18 horas vai ser o esquenta para o culto que a gente vai transmitir. As canções vão ser Yeshua e Essa Casa é Sua. Até rimou. Então, não esqueça, coloque a caixa na sua janela e abençoe a vida dos seus vizinhos. A gente tem tanta incomodação com tanto barulho, é tempo da gente incomodar os vizinhos com a graça de Deus também. Aí coloque essa música aí na sua janela, na sua varanda, no seu terraço. Esse é o tempo da gente espalhar a palavra de Deus sem sair de casa, né? Então a gente pode espalhar nossas sementinhas jogando nas longe, através do rádio, através da internet, através da nossa casa também. Não se esqueça, interceda pela sua família, interceda pela nossa cidade. Esse momento de intercessão de louvor, ele tem que durar de 10 a 30 minutos, tá? Não mais para não incomodar tanto assim, vamos incomodando homeopaticamente. Então não se esqueça, não deixe de orar pela sua família, não deixe de orar pela sua casa, não deixe de orar por Além Paraíba e por toda essa situação que a gente está vivendo. É tempo da igreja se levantar, se mobilizar em oração em nome de Jesus. Na semana que vem, nessa mesma hora, às 10, a gente estará aqui também na escola dominical. E durante a semana a gente vai ter outras programações que a gente vai passando para vocês. O importante, esse é o nosso contato através da internet, é para que você não perca a conexão uns com os outros. O culto de quarta-feira acontece no horário normal e a gente vai desenvolvendo outras formas de você também interagir com a igreja, tudo através das nossas redes sociais. Não esqueça de que você é parte fundamental desse trabalho. Então compartilhe essa transmissão, compartilhe a transmissão dos cultos, convide alguém para estar assistindo com você, né? Compartilhe no Facebook, tem lá no Instagram para você compartilhar. Então não se esqueça, esse momento é o momento de você estar ativo mesmo dentro da sua casa. As pessoas têm o costume de falar que a internet às vezes ela é prejudicial e tal, mas sabendo usar, a gente transforma uma coisa que é maldição em bênção. Então são dias de você usar bem a internet
para semear a palavra de Deus, para transmitir a palavra de Deus àquelas pessoas que você conhece, em nome de Jesus. A gente vai orar para terminar, né? Porque tem que terminar com a oração. Feche seus olhos se for possível. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque mesmo em meio a tantas situações, o Senhor nos permite, o Senhor nos dá oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor, oportunidade de abençoar as pessoas que a gente conhece, agora através das redes sociais, através da internet. Que a sua palavra adentre o nosso coração e seja terra fértil o nosso coração para a sua palavra. Que nesses dias de isolamento sejam dias da gente manifestar a graça do Senhor, manifestar a vida do Senhor que há dentro do nosso coração para a nossa família, em nome de Jesus. Que sejam dias dos nossos familiares verem o Senhor através de nós, que a gente manifeste a graça e o favor do Senhor através da nossa presença na nossa casa, da relevância da nossa presença na nossa casa, em nome de Jesus. Que cada um seja abençoado, que haja graça de Deus, que haja favor de Deus. Se alguém nesse momento está com o coração angustiado por alguma situação, por estar preso em casa, em toda essa situação, que o Senhor traga refrigério, que o Senhor traga alívio do Senhor, em nome de Jesus. Que cada pessoa que nos assiste, seja agora ao vivo, seja depois, que ela seja abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer por ter ficado com a gente aí por esse tempo, e não esqueça, fica sempre acompanhando, ativa as notificações dessa página do Facebook, lá na configuraçãozinha lá do Facebook, para você sempre ser avisado quando nossas transmissões começarem. Em nome de Jesus, fique com Deus, até a próxima.